Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran Lima, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, um vídeo especial, porque é o vídeo de número 100 aqui no canal. Olha só, gente, já chegamos a 100 vídeos postados aqui. E eu não estaria aqui se não fosse você aí do outro lado, né, apoiando, dando seu like sempre, sua curtida, né? E para você que é inscrito aqui também, gente, a minha gratidão. Se você ainda não é inscrito, por favor, gente, dá essa forcinha aí. Já foram 100 vídeos aqui pro canal. Então, por favor, tem muito conteúdo aqui, né? Assista tudo que você quiser e não deixe de deixar a sua inscrição aqui no canal. E nesse vídeo, gente, vamos falar sobre o sono, sobre o segundo pilar da nossa série, como ter mais saúde, quais são os 4 pilares da saúde. E o segundo pilar é sobre o sono, tá, gente? E vamos lá então. Eu não posso deixar de falar, antes de tudo, né? Antes de começar a falar especificamente sobre o sono, falar sobre o ciclo circadiano, tá? Para quem não sabe o que é isso, gente, é como se fosse um relógio biológico, o nosso relógio biológico. Então, imagina, né, um relógio mesmo, como se fosse, né, em torno de 24 horas, que regula funções dentro do nosso organismo, tá? Então, digamos assim, né, em outras palavras, nosso corpo tem horários específicos para fazer determinadas funções no nosso corpo, tá? E o que regula esse relógio, né? A base desse relógio é o sol, tá? É a luz lá fora que regula esse relógio biológico, né? Que é o ciclo circadiano. Então, nesse relógio a gente vai ter horário para dormir, né? O melhor horário para dormir, o melhor horário para acordar, melhor horário para se alimentar, o horário que a gente pode se alimentar em maior quantidade, enfim, e todas aquelas funções, né, toda aquela coisa fisiológica que acontece lá dentro do nosso corpo, nível celular, enfim, tudo é baseado no ciclo circadiano, tá? Que é o que, né, o sol, né, lá fora, quando ele nasce, acontece algumas funções, no decorrer do dia outras, quando ele vai se pondo, outras funções. E o sono, gente, tem muito, né, claro, tem muito a ver com o ciclo circadiano. Então, assim, gente, quando o sol vai se pondo no final do dia, o nosso corpo começa a produzir a melanina. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? É um hormônio, melanina, hormônio do sono. E conforme o sol vai se pondo, o nosso corpo começa a essa produção que induz o nosso corpo ao sono. Então, ali, final do dia, depende né, da estação do ano. Mas, enfim, ali por 6 horas, né, por exemplo, o nosso corpo vai produzindo, vai iniciando essa produção de melanina, que vai fazendo com que o nosso corpo fique mais lento, né? A gente vai se sentindo mais pesado, mais sonolento mesmo, que é uma preparação para a hora de dormir, tá? E, gente, depois das 10, entre as 10 da noite e as 2 horas da manhã, acontece uma série de processos metabólicos no nosso corpo, que é um horário, né, que a gente deveria estar dormindo, tá? Então, entre as 10 da noite e as 2 da manhã, acontece essa série de processos no nosso corpo, se a gente tá dormindo, tá? Uma delas, gente, é que o nosso sistema linfático entra em ação para limpar os resíduos metabólicos, tá? Cerebrais que acumulam ao longo do dia. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o nosso cérebro quer gerar um sono ainda mais profundo, por isso que geralmente durante esse horário das 10 até as 2 é o horário que a gente consegue dormir de forma mais profunda, tá? Então, nesse período, o nosso cérebro, ele quer ter esse sono, né, profundo, para que ele consiga realmente repousar e se desintoxicar. Então, gente, você pode estar se perguntando, talvez, mas, Tafra, e se eu não estiver dormindo nesse horário? O meu corpo vai fazer isso também? Vai ter essa desintoxicação, né? Vai ter esse resíduo, né, eliminado? Então, gente, a resposta é não. Isso só acontece quando você está dormindo, tá? Então, se você não está dormindo durante esse horário, e não só está dormindo, né? Você precisa estar dormindo e num sono profundo também, senão de nada adianta. Então, se você não está dormindo, ou se você não consegue ter um sono profundo nas primeiras horas da noite, o seu corpo não vai fazer essa função, que é importantíssima, de limpeza, tá? Ainda mais que a gente tá falando de resíduo metabólico cerebral. Então, é muito importante para que a gente consiga descansar de fato, tá? Acordar no outro dia disposto, disposta, né? Tendo foco, concentração, tá? Então, tudo isso é muito importante. Cada funçãozinha que o nosso corpo exerce, né, tem extrema importância. E uma outra função, né, que nosso corpo faz durante esse período de 4 horas, das 10 horas da noite até as 2 da manhã,
é que o nosso fígado, né, e as glândulas, né, suprarrenais começam a trabalhar para transformar a nutrição em hormônios e enzimas para ser utilizados no dia seguinte, tá? Isso significa que durante, né, isso talvez muita gente já saiba, né, mas em outras palavras significa que durante esse horário é a hora que acontece a produção de uma série de hormônios, de uma série de enzimas que são extremamente fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Principalmente no dia seguinte, tá? Então essa produção ocorre, essa transformação de nutrição, né, de alimentação, de alimento, tá? Ocorre essa transformação durante esse período da noite, tá? Gerando esses hormônios e essas enzimas que são de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, gente, dei 2 exemplos aí para falar agora para vocês, né, o quão importante é a gente tentar, né, se for possível, né, se a sua rotina te permitir, que você durma o mais cedo que você puder, tá? Então, o interessante, gente, é ir dormir até às 10 da noite. Então, o legal, às 10 da noite você tá na cama, tá? 10, 10 e meia, 11 horas, assim, no máximo, tá? Se não tiver outro jeito, 11 horas tá na cama. Para que você não perca esse ciclo aí do sono, para que você não perca, para que o seu corpo não deixe de fazer essas funções que ele só vai fazer enquanto você tá dormindo. E, gente, aquela história de sono que você, eu dormi pouco essa noite, mas amanhã eu reponho, no final de semana eu reponho o meu sono perdido da semana. Gente, isso não existe. Essas funções são diárias, tá? Da mesma forma que a gente come, que a gente acorda, que a gente vai dormir, enfim, que a gente vai no banheiro todos os dias, as funções do nosso corpo, né? Boa parte delas acontecem também todos os dias. Então, essa questão, né? Essa limpeza, né? Essa desintoxicação, essa produção de hormônio, de enzima, precisa acontecer para sua boa saúde, né? Para você ter uma boa saúde, precisa acontecer todos os dias, tá? Se não acontece, né? Pode ser que você veja, já tenha, né? Sintomas já, né? A curto prazo, mas pode ser que você não sinta nada hoje, né? Devido a essa falta de horas de sono, você não sinta nada, mas infelizmente, muito provavelmente, no futuro, né, pode tender a aparecer sintomas de noites, né, de pouco sono, né, de noites mal dormidas. Então, gente, eu quis, né, falar tudo isso para dizer a hora, né, o mais recomendado pela medicina Ayurveda, até pela medicina moderna também, né, é que durma o mais cedo que você puder, tá bom? Então, até as 10 seria legal estar na cama, 10 e meia, 11 horas, assim, gente, estourando no máximo, para que você não perca esse ciclo tão importante do sono. E, gente, agora a questão da hora de acordar, né? Quando o Sol nasce, né, voltando a essa história de ciclo circadiano, que regula nossas funções internas, né, a luz do Sol. Então, quando o Sol vai nascendo, vai aumentando a nossa produção de cortisol, tá? E o que significa? Significa que a gente vai, o nosso corpo vai produzindo cortisol para a gente ter energia, tá, para o dia. Então, ali, por exemplo, 6 horas da manhã, né, mais ou menos isso, o horário que o Sol nasce, é o horário que começa essa produção, né, maior de cortisol, a concentração de cortisol no nosso corpo é maior, então por isso que a gente tende a despertar. Então, se você acorda tarde, você acaba desregulando, desequilibrando essa produção de cortisol, tá? Então, muito provavelmente esse é o motivo de você acordar muitas vezes cansado, cansada, lento, né? Com sensação de peso, essa letargia mesmo, né? Então, se você é dessas pessoas que acordam ali pra frente de 8, 9 horas da manhã, 10, 11, meio-dia, acorda tarde já, então, muito provavelmente, né, o seu cortisol, a produção desse hormônio pode estar desregulado. E isso também pode acontecer, né, é um sintoma desse desequilíbrio hormonal, né, principalmente do cortisol, quando no final do dia, né, como eu já havia comentado ali, no final do dia a gente vai se sentindo mais letárgico, né, mais lento, mais sonolento, mais cansado por causa da produção, né, da melatonina, né, que vai aumentando, né, que vai começando sua produção e aumentando no início da noite, né, até a hora de dormir. Em contrapartida, o cortisol também, gente, ele tem esse pico, né, quando a gente acorda, e lembre-se, né, um ciclo circadiano, como eu falei, é um relógio mesmo, né? Então, ele aumenta essa produção no início do dia, nas primeiras horas do dia, nas primeiras horas depois que o sol nasce, e final do dia, ele vai encerrando essa produção, tá? Essa produção vai diminuindo. É por isso que, final do dia, a gente tende a se sentir mais cansado, mais letárgico, com sono, mais lento, tá? Agora, se você é dessas pessoas que, final do dia, você sente aquele estalo, né? Aquela motivação, né? Aquela energia, gente, algo, né? Pode estar errado aí. Não é para funcionar assim, tá?
Então eu sei que tem muitas pessoas que depois das 6 horas da tarde, né, 7 horas, começa a sentir mais energia, parece que é ali que o dia flui, né, é ali que o foco, tem concentração, tem energia para fazer as atividades do dia à noite. Isso mostra um ciclo circadiano totalmente desregulado, tá? Os hormônios, né, estão desregulados. A hora que é para começar a produzir o cortisol não está produzindo, melatonina à noite não está sendo produzida, cortisol que devia estar diminuindo a sua produção no início da noite está aumentando. Então, isso acaba sendo sinais, né, de um ciclo circadiano desregulado. E o que fazer para melhorar isso? Então, eu recomendo, né, para você, se possível, se a rotina permitir, que você comece regulando, né, claro, o horário do seu sono, né, simples assim. Comece indo dormindo, né, mais cedo e acordando mais cedo também, tá? Então, o ideal ali é acordar, como eu falei, né, a questão do horário do sol nascer, o legal, segundo a medicina Ayurveda, né, é acordar junto com o sol, né, quando o sol nasce, né, toda a natureza ali, né, acaba despertando nesse horário e, né, nós também, né, seres humanos, somos parte dessa natureza, né, somos parte desse todo, e a gente também deveria estar despertando esse horário também, tá? Então, o legal seria, né, é lindo e maravilhoso na teoria, né? Mas seria interessante acordar junto com o sol, tá? Então, se isso não for possível na sua rotina, você pode acordar o mais cedo que você puder, tá, gente? 5h30, 6 horas, tá ótimo, né? Tá maravilhoso. Se você não pode, gente, pelo menos até umas 7 horas, tá? O ideal até 7 horas da manhã. No máximo, estourando até umas 8, tá, gente? Já para você não perder essa produção aí de cortisol, desse hormônio que é extremamente importante para o funcionamento do nosso corpo, tá? Que tem inúmeras funções. E esses são os horários, tá? E a questão de quantidade de sono, né? De horas de sono, a maioria, né, dos seres humanos tendem e precisam dormir de 7 a 8 horas por noite, tá? Então, se de repente você é dessas pessoas que dorme de 3, 4 horas por noite só, gente, isso é muito pouco, tá? Isso pode acabar desencadeando uma série de problemas de saúde para você. Não a questão a curto prazo, mas muitas vezes a médio e a longo prazo também, tá? E também, se você é do outro lado, essas pessoas que dormem 10, 12, né, horas de sono por noite, gente, isso também é muito e acaba prejudicando, né? Vocês viram que essa questão, né, excesso e pouco, né, o pouco e o excesso não é legal, tá? O legal é a gente ter o equilíbrio mesmo, tá? Então, pronto, de 7 a 8 horas por noite, tá? 8 horas e meia, tem gente que precisa um pouco mais de horas de sono ali, 9 horas no máximo. É o que a maioria dos seres humanos, principalmente os adultos, precisam para manter uma boa saúde, tá? É essa quantidade de sono. Então, aquela história de dormir 3, 4 horas durante a semana e dormir, no final de semana eu durmo 12 horas, eu vou dormir meia-noite e acordo meio-dia. Gente, não é assim que funciona, né? Você tá ainda mais atrapalhando o seu corpo mais ainda, tá? Ainda pior se você tenta repor esse sono e acaba dormindo muito mais do que se você simplesmente mantém pelo menos uma rotina ali, né? De dormir de tal hora até tal hora todos os dias, tá? Eu acho que acaba sendo menos prejudicial do que essa bagunça, né? Um dia dorme 4 horas, no outro você dorme 12, daí no outro você dorme 4 horas de novo. Enfim, essa duração do sono acaba bem bagunçada, né? Então isso complica bastante. E, gente, né, o tema do vídeo de hoje é sobre o sono, e claro, eu não poderia deixar de falar também como ter um sono de qualidade, né? Como ter uma boa noite de sono. Então, agora, gente, eu vou dar algumas dicas, né, práticas para que você tenha uma boa noite de sono. Porque também não adianta, né, eu vou dormir bem bonitinho, vou deitar às 10, né, acordo às 5, 6 da manhã, né, tenho esse horário de sono, as horas que eu tô na cama ali, é a quantidade de horas ideal para um adulto, porém, eu não consigo dormir bem, né, porém eu fico rolando na cama, porém eu tenho insônia, porém eu acordo de madrugada e não consigo mais dormir, tá? Principalmente nesse horário das 2 às 6 da manhã, que a gente tende a acordar com mais facilidade, o sono fica mais leve, né? A mente fica mais agitada nesse horário, então não sei, né? Faça o teste de você, não sei se você já percebeu isso, quando você acorda ali, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, acordar ali entre 2, 3 da manhã e simplesmente a gente desperta, né? A nossa mente fica muito ativa, fica muito agitada e a gente tem dificuldade de dormir, tá? Em muitos casos de insônia é assim que acontece, a pessoa acorda nesse horário e não consegue mais dormir, né? A mente fica tão agitada, com tantos pensamentos, que o sono dela simplesmente vai embora e ela não dorme mais. Às vezes só vai conseguir dormir no período depois das 5, 6 horas da manhã, é onde ela consegue dormir de novo, tá? Lembrando que esse horário das 5, 6 da manhã não é mais para estar dormindo, né? Já para você estar acordado ou acordada. Então você vê que acaba ficando tudo bagunçado mesmo, né?
Mas então, gente, como ter uma boa noite de sono, né? O que eu recomendo, né? Já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, é fazer uma higiene do sono, tá? E o que isso significa, né? O que é essa tal de higiene do sono aí? Então, gente, é você observar alguns aspectos, né, da sua rotina, né? É observar realmente o que você faz durante essas últimas horas antes de você ir deitar, tá? Então, ali entre 3, 4 horas, né, se for possível, antes de você deitar, você ter uma rotina diferente, uma rotina que seja mais monótona, uma rotina mais calma, tá? Por exemplo, né, eu, por exemplo, costumo deitar ali por 9, 9h30 da noite, tá? Então, no meu caso, o ideal ali por 6, 6h30, eu já ir, né, acalmando a minha rotina. Então, nada de fazer atividade física nesses horários, né? Claro, né? Se você puder não fazer, né? Seria o ideal, para que isso não estimule ainda mais seu corpo, não te deixe mais desperto, mais desperta, né? Evitar atividades estimulantes mesmo nesses horários antes de dormir, tá? Isso faz parte da higiene do sono. Assim como prestar atenção na sua alimentação também é super importante. Então, você ter um jantar leve, tá? E fazer esse jantar, né, algumas horas antes de você dormir é o ideal, tá? Então, nada de comer muito, né? Comer uma quantidade muito grande, né? Porque a digestão acaba atrapalhando o nosso sono, tá? E quando a gente dorme, o nosso metabolismo fica mais lento, então a digestão fica prejudicada. Então, acaba que você não vai dormir direito, também não vai conseguir digerir direito aquela janta. Então, você precisa de um jantar mais leve. E fazer esse jantar, gente, pelo menos umas 3 horas antes de você dormir, tá? Então, se você deita às 10 para dormir, o ideal é que às 7 você faça a sua janta, tá bom? 8 horas, assim, no máximo, tá? Pelo menos essas 2 horinhas aí de intervalo entre o tempo que você janta e o horário que você vai deitar, que você vai dormir, tá? Para que dê tempo para que essa digestão aconteça, tá? E sendo uma janta mais leve, né? Uma refeição mais leve, a tendência é que a digestão seja mais leve também e seja mais rápida, né? Então, 2 horas, 3 horas é o suficiente para você conseguir digerir, né? Antes de você ir deitar. E esse alimento, essa última refeição do dia, não prejudique o seu sono, tá? E assim como também a água, gente, evitar líquidos, tá? Água, chá, né? Enfim, qualquer coisa, qualquer líquido, pelo menos de 2, né? 1 a 2 horas antes de você dormir. Tá? Então, se você deita, por exemplo, às 10, até às 8, não tome mais líquido, tá? Até não, depois das 8, né? Não tome mais líquido. O indicado é que não se tome mais líquido depois das 8, ou pelo menos depois das 9, se você não conseguir, né? Então, pelo menos 1 horinha antes ali de deitar, cessa ali, né, a ingestão de líquido, seja chá, seja água, até a água, tá? É indicado que você não tome líquido nessa 1 hora antes de dormir, tá? 2 horas, então, melhor ainda. Que é para que esse líquido não acabe atrapalhando o seu sono, tá? Porque isso de acordar, ir no banheiro de madrugada, querendo ou não, está rompendo ali o ciclo, tá? O teu corpo tá ali fazendo as funçõezinhas dele, e de repente você acorda, né, e vai fazer xixi, tá? Por mais que você acorde, vá no escuro, que você não acenda nenhuma luz, né? Enfim, é que você vai quietinho, não mexa, né, no celular, jamais faça isso, né? Não faz nada disso, e mesmo assim, né, faz tudo bonitinho e volta a dormir, gente, infelizmente já atrapalhou seu sono naquela noite, tá? E tem muita gente que acorda, né, faz o xixi, e daí toma água de novo e deita. Daí dali a pouco acorda, né, faz xixi, toma água, e assim vai, né? Então não é indicado também tomar água de madrugada, tá? Então você não vai morrer de sede se você não tomar um pouquinho de água de madrugada. Evite tomar esse líquido que ele vai acabar atrapalhando o seu sono, te acordando, né? E fazendo com que você não tenha, né, uma noite de sono completa. E, gente, por fim, né, já falei da questão dos líquidos, como atrapalha se forem ingeridos próximos ao horário de dormir. Né? Falei da alimentação, a sua janta deve ser leve, né? E no início da noite, né, evitar comer tarde, principalmente se for uma alimentação mais pesada, né, mais gordurosa, mais difícil de digerir. E, gente, para finalizar, né, algo que é muito falado, né, hoje em dia é a questão dos eletrônicos, né, como isso atrapalha, como a luz que esses eletrônicos emitem atrapalha o nosso sono, tá? Essa questão da luz dos eletrônicos, né, para quem não sabe, é a mesma coisa do sol, né, é como se fosse uma luz artificial, tá? Então, como eu disse, no final do dia, né, o sol vai se pondo, a gente vai começando a produzir, né, mais melatonina e
o que acontece com a luz dos aparelhos é que ela confunde o nosso corpo, tá? Então, com a luz lá fora vai diminuindo, né? O sol vai se pondo, vai ficando escuro, mas em compensação a gente fica ali, né? No celular, fica ali assistindo TV, fica ali mexendo no computador, notebook, ali até a hora de dormir. Então, essa luz, né, que esses aparelhos emitem, acaba bagunçando, né? E atrapalhando a nossa produção de melatonina, tá? Então, esse é o problema principal dos eletrônicos, né? Na questão do sono. Eles acabam atrapalhando mesmo a produção de melatonina e, consequentemente, do sono. Então, tem muitas pessoas que têm problemas para dormir, têm problemas de insônia, enfim, mas ficam no celular até a hora de deitar, né? Deita na cama com o celular, só deixa o celular ali de lado a hora que decide pegar no sono. Quando dá 2 horas depois, a pessoa tá acordada ali, desperta, não sabe por quê, né? Então, gente, atrapalha muito, bagunça muito essa produção de hormônio. Infelizmente, essa luz emitida pelos aparelhos eletrônicos é bem prejudicial ao nosso sono. Então, gente, o ideal, né, é ficar pelo menos 1 hora antes de dormir sem mexer em aparelho eletrônico nenhum, tá? E o recomendado é não ter no quarto esses aparelhos, tá? Não ter celular, não deixar o celular no quarto, não ter televisão no quarto, não ter notebook no quarto, que tudo isso vai te atrapalhar no seu sono, tá? Então, se você, né, já não tem já não costuma deixar o celular, notebook, ou já não tem TV no quarto, enfim, né? Evite mexer, né, nesses aparelhos pelo menos 1 hora. 2 horas seria o ideal, né? Seria uma quantidade de horas bem legal para você ter essa folga aí, esse detox mesmo de eletrônicos antes de dormir, tá? Mas se você não pode, né, de repente você trabalha, você estuda, você precisa estar, né, até aquele horário ali, 1 hora, gente, se você vai deitar às 10, então pelo menos depois das 9, né, não mexa mais em nenhum aparelho eletrônico, tá? Que isso, né, pode, né, prejudicar o seu sono, tá? E também, gente, isso acaba valendo para a hora que você acorda também, tá? Então, o legal quando você acordar é não, né, acordar, já pegar o celular ali e já abre o Instagram ali, já vai sendo bombardeado, né, por várias informações, e é vídeo, e é Reels, enfim, né? Vai ver o WhatsApp, vem e-mail, chega aquele WhatsApp que já te deixa, né, ativo ali, acordado pro dia, enfim, isso não é legal também, tá, gente? O ideal é que a gente mexa no celular, né, ou no TV, ou no notebook, enfim, né, qualquer uma dessas coisas, desses eletrônicos, 1 hora depois que a gente acorda, tá? Então, se for possível, né, acorda, vai lá no banheiro, né, faz xixi, né, lave o rosto, né, escova, enfim, né, vai tomar café depois, mas evite mexer no celular se você pode, tá? Mexa só no celular depois do café da manhã, né, se você puder fazer isso. Porque, gente, quando a gente faz isso, né, a gente acorda, já pega o celularzão lá, né, enfia na cara e começa a ver um monte de notícia, isso acaba acordando o nosso corpo como se fosse num tapa mesmo, né? O legal é a gente ir despertando com calma, tá? Você acorda, né? Você pode levantar da cama, você pode se alongar ali, né? Abrir a cortina, olhar para o céu, ver ali o dia que tá começando. Vai indo aos pouquinhos, vai despertando o seu corpo com gentileza, tá? Vai indo bem aos pouquinhos, né? Né, toma um chá, né, vai no banho, enfim, né, vai fazendo essas coisinhas mesmo da sua rotina, faz um alongamentozinho, né, e depois você mexe no celular, tá? Porque essa questão de chegar muita informação ali para você, chegar mensagem, e ver rede social, e ver e-mail, nossa, aquilo ali, a cabeça da gente, né, o dia da gente começa com a nossa cabeça a mil, né, então isso acaba não fazendo bem pra gente, tá? E acaba despertando a gente de como se fosse com tapa mesmo, que é o que o café faz também, né? O café é acordar o nosso corpo no tranco mesmo, né? A gente não consegue acordar, né? Tá ali sonolento, acorda morrendo de sono, se arrastando pelos cantos. Vai lá e toma uma xícara de café e opa, né? Agora tô acordadona aqui, acordadão, né? Isso também não é legal, tá? Esse acordar no tranco, nosso corpo, não funciona por muito tempo e acaba mascarando outros problemas, tá? Porque se você acorda, né, cansado, sem disposição, né, lento, sensação de peso, isso tá mostrando que tem alguma coisa de errada, tá? Então, o café, né, fica aí uma outra dica, não ia falar sobre isso, mas, né, já que estamos aqui, e o café acaba mascarando isso aí, tá? Você toma o café e, nossa, pronto, ali vai passar a manhã inteira com energia, né? E a mesma coisa, né? Almoça ali, toma outro cafezinho ali depois do almoço para passar a tarde. Ali por 4 horas da tarde, 5, toma outro cafezinho que é para aguentar até o final do dia. Gente, isso tá mascarando, tá tampando o sol com a peneira, tá? Pode ser que tá acontecendo alguns problemas ali no seu corpo e você tá desviando a atenção, né? Tá tampando isso aí, né, com o café. Tá? Mas voltando ao que eu tava falando antes, né? Essa questão do celular, gente, do notebook, da televisão, enfim. Pelo menos, né?
Depois que você acorda, aguarde pelo menos meia hora, tá? Pra mexer no celular. E antes de dormir, pelo menos 1 hora antes de dormir, tá? No restante do dia, a gente tá liberado. Vejam, é só 1 hora e meia sem celular, tá? Então, o dia tem 24 horas e você precisa ficar, né? Claro, né? Além do tempo que você dorme, né? Vamos descontar aí 8 horas, né? Então, 16, né? O dia tem 16 horas, né? Ativas no dia. E dessas 16, gente, você precisa ficar pelo menos 1 hora e meia sem mexer no celular ou no notebook, né? Ou, né, assistindo TV, né? Enfim. Viram? É possível, né? É totalmente possível. Você pode mexer, né? Em 14 horas e meia ali do seu dia, tá liberado, você pode mexer o quanto você quiser, tá? Então, você viu, a maior parte do tempo você pode fazer isso, né? Então, por que não evitar mexer no celular justamente antes de dormir, né? Que é tão importante, e também quando a gente acorda, né? Para que a gente possa despertar o nosso corpo lentamente e com gentileza, né? Então é isso, gente. Acho que por hoje é só, né? Dei bastante dica aqui pra vocês, falando bastante de sono hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, não deixe de deixar, né, o seu joinha aqui, tá? O seu like, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa também que não dorme bem, tá sempre cansado, com olheiras, tem insônia, enfim, né? Compartilha esse vídeo que pode ajudar essa pessoa também. E claro, gente, peço aqui a sua inscrição também, que é muito importante pra mim, tá? Lembrando que esse aqui é o vídeo 100 no canal, já fiz 100 vídeos, tem muito conteúdo aqui pra você ver sobre saúde, fala muito sobre beleza natural, enfim, tá? Tem receitas também, receitas saudáveis aqui no canal, tem bastante coisa pra você acompanhar. Então, deixa sua inscrição aqui, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E, gente, aguardo vocês na próxima semana, tá? A gente vai falar sobre o terceiro pilar para ter uma vida, né, saudável, tá? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!